A Coragem de Contar. Hoje estreia esse quadro onde histórias vão impactar a sua vida. E hoje temos a visita de um ilustre empresário. Um empresário que vive aqui em São José do Rio Preto, que tem história de sofrimento, de dor, de luta, mas tem propósito. É um empresário que chegou aonde está por mérito, porque lutou, porque correu atrás. Ele não teve preguiça em nada, muito ao contrário. E passou por diversos momentos realmente que ele deveria chorar. Mas ele sempre correu atrás e venceu, e está vencendo cada vez mais porque é uma pessoa que tem propósito na vida. Quem será esse empresário? Quem será esse homem como você que está aí do outro lado? Quem será? Nada mais, nada menos que o nosso queridíssimo Wellington Bruno Sgutti. Ele é o CEO das marcas muito fortes aqui em São José do Rio Preto de franquia. Então é o Grupo LFB Franchise. Fique com a gente, você vai saber a história e trajetória desse grande empresário. Eu espero você. Estou muito feliz com essa presença aqui desse querido, que é o Wellington Bruno Sgutti. Estamos estreando um quadro novo, que é A Coragem de Contar. Empresários contam o glamour, mas a maioria não conta os perrengues, como que foi, como é a trajetória, a dificuldade. E é uma honra termos aqui o Bruno, justamente porque ele tem uma história fantástica, uma história que motiva qualquer um de nós a crescer. Nós vamos começar agora um bate-papo na realidade para conhecer a história desse grande empresário que chegou aonde merece e ainda tem muito ainda que crescer. E nós vamos acompanhar isso aqui desde o início. Bruno, se apresente. Que legal. Bom, primeiramente, é um prazer estar aqui. Muito obrigado pelo convite. Meu nome é Bruno Sgutti, o Wellington Bruno, né? Mas todo mundo chama de Bruno, acho, pela praticidade, pela facilidade, né? Isso. E estar aqui com você aqui nesse bate-papo é um prazer e poder contar, né? De onde viemos, a nossa trajetória, como que foi, como que custou, né, para chegar onde chegamos hoje. No intuito não de se vangloriar ou de crescer aí o nome nosso, mas para mostrar para as pessoas que é possível, né, Vilma? A gente vive num mundo onde são muitas dificuldades, muitos desafios, e muitas pessoas talvez se desacreditam, né, por, eu vim de onde eu vim, né, não tenho chance, o mundo é para pessoas privilegiadas, para pessoas que têm, né, quem indica e tudo mais, então às vezes a pessoa já se limita. Então acho que o intuito da gente gravar os podcasts, fazer esses bate-papos, é para mostrar para as pessoas que é possível, né? Não é um caso isolado, não é algo extraordinário, é só acreditar e ir para cima. E tem muitas oportunidades aí no mundo. Exatamente. E você, Bruno, você nasceu numa cidade aqui muito perto de nós, que é Fernandópolis. Sim, sim. E a vida do Bruno, ela tem pontos fortes de emoção, porque aos 2 anos ele foi morar com a avó e ele vai contar para nós. Então, esses avós queridos, conta para nós e explica também a situação da sua mãe e o motivo que levou você a isso, porque sabemos que o amor de mãe é eterno. Mas conta pra gente o que aconteceu. Nasci em Fernandópolis, né? Aos 2 anos eu vim morar com meus avós aqui em São José do Rio Preto. Minha mãe, devido ao trabalho, devido à correria dela, não conseguia conciliar na época. Hoje tem creche, hoje é mais fácil, né? Na época ela não conseguiu conciliar com o trabalho dela, então eu tive que vir morar com os meus avós, e meus avós assumiram todo esse trabalho paterno e materno ali, né, pela criação, me criaram na igreja, uma criação bem simples, mas a minha avó, por exemplo, minha avó era analfabeta, né, minha avó não sabia ler, escrever, mas pensa uma mulher que trabalhava muito, trabalhou muitos anos no hospital de base, como lavadeira lá,
E aí, quando eu fui crescendo mais, que ela já não estava mais no hospital de base, a minha avó era uma empreendedora, né? Minha avó fazia paçoquinha, fazia cocada, fazia amendoim torrado, embalava no saquinho de juju. E a irmã dela, que morava com nós, que era a tia Ruth, já afinada também, a tia Ruth ela era paralítica, né, de um lado. Então a tia Ruth vendia ali na frente da caixa do centro da cidade, e ela ficava lá vendendo cocada, paçoquinha, amendoim. Então elas juntas faziam toda a correria e já me complementava a renda de casa. O meu avô trabalhava no supermercado Sé na época, né? Época boa, que aí ele trazia sempre, ele era confeiteiro, então você trazia umas bombas pra mim, né? Sempre alguma coisa gostosa. Sempre alguma coisa gostosa ele trazia lá pra gente comer. Então, assim, foi uma criação bem simples, né? Fui criado lá na antiga 22 do João Paulo II. É um bairro onde é considerado hoje um bairro simples, um bairro com dificuldades. Hoje virou cidade, claro, né? Mas na época era considerado favela, né? É um bairro onde você estava soltando pipa na rua, do nada você tinha que sair correndo, estava tendo tiroteio, né, de polícia, ladrão, mais gangues. Então, assim, era uma área bem humilde mesmo ali, uma comunidade, mas onde nos tornou muito forte e aprendemos muitas coisas lá. Meus avós cristãos, então me criou na igreja, né, fui criado na Assembleia de Deus, e pude aprender muitas coisas lá. E você falando disso, a gente acaba ficando emotivo, porque muitas vezes se ouve falar de um bairro mais simples, mais humilde aqui da cidade de São José do Rio Preto, e existem muitos preconceitos. Sim. E você cresceu neste bairro, no João Paulo, vendo os perigos do dia a dia, vendo muita família ali que luta para sobreviver, para trazer o alimento ali para casa, e você, olhando tudo isso, com certeza teve uma grande lição. Então, morando neste bairro simples e tendo seus avós ali lutando também para que você tivesse o melhor, que lição você tira para poder falar para essa pessoa que continua morando ali em João Paulo, como outros bairros de nossa cidade, são vários, conta para ele dizendo que realmente Sim. é possível. Eu costumo falar que a oportunidade, né, o sol, quando ele nasce ali, ele não escolhe onde ele vai brilhar, né? Ele não fala, vou brilhar mais para São José do Rio Preto, vou brilhar mais ali pro Parque Sul, não, ele vai brilhar para todo mundo da mesma forma, né? Ele vai nascer bonito como ele é para todo mundo, só que nem todos vão observar ele, né? Algumas pessoas elas se distraem ao ponto de não saber se fez sol, se estava nublado o dia, não sabe nem como foi o dia, a pessoa não observa, né? E assim são as oportunidades, né? As oportunidades, ela nasce para todos. Seja rico, seja pobre, seja com condição ou não. O que difere de um para outro é de que forma que eu vou buscar isso, se eu estou disposto a pagar o preço por isso, né? Então, a pessoa, independente se ela é de uma comunidade ou não, ela tem que correr atrás, ela tem que estudar, ela tem que abraçar as oportunidades que vai aparecendo para conseguir encontrar o seu caminho. Eu acredito que todos têm um caminho desenhado por Deus aí. Acredito muito em Deus e acredito que a minha trajetória foi exclusivamente pela misericórdia dele com a minha vida, né? Talvez, não sei se por uma promessa, por algo, né? Mas eu sempre fui muito batalhador, né? Sempre, nunca me conformei de não poder ter o que eu queria. Então, eu sempre fui muito determinado em correr atrás de uma melhora, de algo, de objetivos, e sou assim até hoje, né? Hoje eu vivo com metas, vivo com dívida, com conta, eu sou movido a uma parcelinha, né? Isso que impulsiona. Exatamente. Então, assim, isso é o que impulsiona aí para crescendo e conquistando e criando coisas novas e não parando, né? Não se conformando no ponto que está. Exatamente.
nós temos aqui muitas coisas ainda para serem contadas, não é? E tem um ponto aqui que o Bruno vai nos contar, que é o início de tudo. Você morou com seus avós, porém, você não conheceu o seu pai. Não. Tem algum ponto de dor ainda hoje? O que você pode dizer também para esses homens e mulheres que cresceram sem ver a figura paterna? O que você tem a dizer para nós? Vilma, assim, do fundo do coração mesmo, sendo bem aberto e transparente, essa figura do pai eu nunca senti falta. Por conta que meu avô representou muito bem. Meu avô foi meu paizão, meu pai, o amigo que me criou, que me deu a direção ali, sempre fez tudo por mim ali. Então eu não tive, tipo assim, uma falta, a figura paterna, né? Igual a gente vê algumas mulheres hoje, né, sofredoras aí que lutam e criam seus filhos sozinhas e tem que cobrar o escanteio, correr lá na área, cabecear, fazer o gol, tem que dar aquele cuidado, atenção pro filho, tem que dar educação e ao mesmo tempo tem que trabalhar, tem que correr atrás do sustento. Às vezes a gente sabe e vê muito isso acontecendo. Então essa criança sim, ela vai ter essa falta, vai sentir essa falta da figura paterna, porque faz falta, né? Você ter só a mãe ali e você vê só tua mãe correndo, só tua mãe te dando, suprindo. Então essa criança ela vai sentir muita falta. Eu, graças a Deus, nunca senti falta. Quando mais velho, assim, cheguei a procurar, porque a gente sabe de onde é e tudo mais. Aí eu consegui contato com o outro filho dele. Eu falei, pô, meu pai já tá mais de idade, aí vai ter que fazer exame, vai ter que movimentar a família. Eu falei, não, então tá tudo certo, pode ficar em paz, tranquilo e vida que segue, né? Então, graças a Deus, meu pai foi meu avô e Deus, né, foi o pai de nós todos, né, e acho que sempre me ajudou bastante aí. Então, graças a Deus, eu não tive essa falta dessa figura paterna, né, e minha mãe também, minha mãe eu falo que é meu pai, minha mãe, é tudo muito guerreira, uma história muito sofrida também, sofreu muito na vida, mas sempre batalhou, sempre lutou também pela melhora, para dar o que eu precisava. Eu morava com meus avós, mas ela dava uma assistência muito boa também. Quando ela vinha me visitar, em média de 3 em 3 meses, 4 meses, ela vinha para São José para me visitar. Ela vinha, pegava os meus primos, que eram pequenos também, e aí levava a gente para dar um rolê no Buguinho, que tinha do Resende ali na perto da represa. Levava nós para comer um lanche, um pastel, supria época de Páscoa, trazia uns ovos pra gente. Então ela sempre batalhou para poder dar o melhor, né, que ela pôde, não só quando criança, né? A gente vai avançando aí na história e ela vai aparecer bastante aí. Exatamente. Isso tudo que você falou, Bruno, é muito importante e tudo que você está falando, eu sei exatamente como é, porque eu também sou cria de vó. Só que eu fui morar, já tinha 6 anos, saí para casar. Então, o que você está falando, eu vivi. E o que eu quero deixar claro para que todos aqueles que também estão nos vendo é que não é desculpa ter morado sem o pai, sem mãe. Quando você tem os propósitos, como no livro do Bruno, que nós vamos saber já já, quando você tem propósito e quando você tem fé e tem um alicerce, você vai, porque a partir do momento que é plantado dentro do nosso coração e você sabe o que é certo e o que é errado, você caminha. Então, para você que está vivendo uma história parecida ou conhece alguém, saiba que tem luz no fim do túnel. Sim. Aliás, essa luz é a que te conserva forte para prosseguir. E é essa a história maravilhosa do Bruno. Então, tem outros detalhes também. O Bruno, quando criança, participou de muitos projetos sociais aqui em Rio Preto, não é, Bruno? Sim. Conta um pouco para nós. Tem época que tem, às vezes eu até falo assim, cara, nossa, até uma saudade, época do PAE, um Instituto do Vale do Lima, na época, que tinha vários cursos, aí eu sempre fui muito curioso, eu sempre gostei de aprender de tudo, né? Na igreja eu fazia aula de música,
E no PAI, cara, no PAI eu fiz curso de circo, no PAI eu fiz aula de grafite na época, né? Então a gente fazia a aula de canto, só que eu sempre fui o engraçadinho da turma, então aí ia na aula de canto e dava regaça, aí o professor, vai, para de atrapalhar aqui, né? Mas eu participava muito, né? Principalmente porque depois, aos finais das aulas, tinha um suquinho de uva, um pãozinho. Que delícia. Então, era o que a gente mais gostava. A gente participava bastante. Tinha um projeto social que eu até passei ali na Filadélfia, ali eu vi esses dias umas criancinhas lá, parece que reativou novamente. Um de esquina ali do lado do Coxinho. Eu não lembro o nome desse projeto, mas quando a gente passava, eu estudava à tarde, na parte da manhã ia nesse projeto, e quando eu estava na parte da manhã à tarde eu estava lá também. Fiquei bastante tempo lá. Lá a gente aprendeu a fazer crochê, a gente fazia aula de datilografia na época. Crochê, ponto cruz. Então, assim, são coisas que às vezes as pessoas falam, mas que essa molecada tá fazendo crochê? Mas uma hora, em alguma parte da vida, vai ajudar em alguma coisa, né? No entanto que depois a minha mãe abriu uma fábrica, eles já mais velhos, né? Minha mãe abriu uma fábrica de guardanapos, eu tinha uns 22, 23 anos. E aí eu que bordava os guardanapos lá, né? Ela fazia a costura em volta lá na overlock e eu fazia os bordados. Então, assim, coisas que vai indo e a gente vai somando na nossa vida, né? Então, esses projetos sociais foram coisas que marcaram minha vida. Eu aprendi bastante coisa lá, como convivência, né? Como a gente ao mesmo tempo estava jogando a bola, depois estava fazendo um crochê, depois estava fazendo datilografia, depois tinha um momento da comida, que o gordo gosta de comer, né? Então, assim, era muito bom também. Então, hoje eu tentei, como um sonho da minha vida, um dia ter a condição, a oportunidade de montar um projeto, né? Para atender as crianças de comunidade, atender esse público aí, porque eu fui atendido, marcou minha vida e aprendi bastante, serviu demais. Então hoje eu tenho um desejo no coração, ainda não é algo para já, porque ainda não cheguei nesse patamar, mas se Deus quiser, a gente vai chegar um dia e de alguma forma vamos conseguir realizar esse sonho aí e fazer um projeto para a molecada. Olha isso, a gente fica muito feliz com tudo isso, porque o que a gente mais quer é esse crescimento, essa evolução. E o Bruno, você pode ver aqui, ó, que homem elegante, não é? Você imagina que ele teve esse perrengue todo na vida dele? Não. E outra coisa, ele não ficava no sofá com o celular na mão, porque na época nem celular tinha, nem telefone fixo, nada, né, Bruno? É da época do orelhão na rua, etc, não é? É uma época legal. Então você que está ouvindo essa história, porque para falar tudo isso tem que ter coragem de contar. É isso que o Bruno está fazendo aqui. E veja bem, aos 13 anos de idade, ele não ficou no sofá com o celular na mão, porque nem tinha celular. O Bruno foi trabalhar, e ele vai contar aqui, com 13 anos de idade, qual foi o primeiro trabalho dele. Vilma, eu gostava muito de pipa, né? Eu gosto até hoje, a hora que dá uns tempinhos, a gente vai empinando pipa aí, mas eu gostava muito e não tinha condição, né? Para comprar linha, para comprar folha. Hoje compra pipa, compra tudo completo. Mas na época a gente fazia, ia no meio de mato, buscava um bambu, assim. E só que aí faltava o dinheiro para comprar a linha na época, né? Então, assim, aos 13 foi o oficial que eu arrumei no mercado, né? Mas desde os 11 aí, pode se pôr, eu já vendia juju, vendia salgado para rua, sempre para levantar um dinheiro ali e comprar meus pipas. E aos 13 anos abriu um supermercado bem próximo de casa ali, o Reunidas, que é caminho presidencial. E eu fui lá pedir emprego, né? Tinha 13 anos, fui lá, queria trabalhar e tal. Comecei ali não, tem vaga aqui para você sim. Aí colocaram eu na feirinha, a parte ali das frutas e reposição e tudo mais. E aí eu fiquei ali na primeira semana ali trabalhando, né? Era R$20 por semana o salário, né? E aí quando eu recebi o primeiro pagamento, eu não aguentava minhas costas. Com 13 anos, chegou um caminhão de saco de batata lá
bem no último dia que eu fiquei, que no outro dia eu falei, não dá. E aí, descarregando naquele caminhão ali, cada saco tinha 50 quilos, né? Em casa, você fica com as colunas travadas, moleque, e falei pra minha avó, não dá não. Saí da feirinha ali para pedir as compras, né? Recebi meus vintão, já deu para comprar 3 carretel, já ficou top, né? Só que aí depois eu continuei ainda trabalhando lá, mas como freelance na parte de panfletos, né? Comecei a entregar panfleto para eles, panfletava. Aí depois dos panfletos lá do mercado, a gente começou, na época, os mototáxis, se você lembra, era pintado o número no chão. Sim, eu lembro. Então a gente tinha aquelas plaquinhas, o rolinho e pintava o chão dos orelhão com o número de mototáxis. A gente já trabalhou disso aí também. E aí a molecada da igreja lá, né, o Flavinho, o Silvinho, o Thiago, a galera toda lá, a gente era bem desenrolado assim para levantar um dinheiro. A gente queria alugar uma chácara lá para ir com a turma lá, só os meninos da igreja. Era proibido jogar bola na época, né? Não podia jogar bola, não podia usar bermuda, coisas da igreja lá, regras, né? Foi aí que a gente fazia. A gente levantava dinheiro, alugava uma chácara, comprava pão, mortadela e guaraná. Na época era Tutti, 80 centavos, 2 litros, né? Pegava umas Tutti, uns pão com mortadela e ia pra chácara para jogar uma bola, para nadar, para se divertir ali. Então, mas como que a gente levantava esse dia? A gente pegava carrinho de mão e saía pra rua catando papelão, latinha. Eles passavam na frente de uma casa, tinha entulho, árvore, né? Pedia para limpar a calçada ali, levantavam dinheiro, parava na padaria, já gastava um pouco ali com uma rosquinha, um guaraná, e o resto ia juntando para alugar essa chácara para ir. Era bem bacana. Então, assim, o empreendedorismo, a correria, a vida ensinou desde criança. Ó, você quer soltar uma pipa? Você quer ter linha enrolada na sua lata? Então, meu irmão, faz teu corre aí, levanta o dinheiro, Quer ir pra uma chácara, quer nadar, quer comer um pouco de mortadela? Então, vai lá, faz tua correria. Então, isso foi vindo desde a infância, né? Hoje a gente vê alguns órgãos, algumas leis aí, né? E eu passei por isso também, mas com a minha primeira esposa, né, o irmãozinho dela tinha 8, 9 anos, moleque super desenrolado, e eu saía para vender CD, DVD, e ele ia comigo, ele vendia guardanapos, né, nós vendíamos nos restaurantes. E a minha ex-sogra teve problema, né, foi conselho tutelar lá, foi uma galera, queria tomar o menino dela. Assim, a gente tem que respeitar as leis, mas são coisas que eu paro e penso, mas será que estamos criando hoje, né, crianças fortes, crianças para ter um futuro, para correr atrás, para saber isso? Ou eles vão ter que esperar fazer 18 anos para saber como que funciona a vida, entendeu? Então hoje, infelizmente, o sistema, dessa forma, a gente tem que respeitar, mas na minha época, graças a Deus, era mais tranquilo essas leis aí. A gente já podia correr atrás de pequeno já. Exatamente. Né? Tudo isso que você está falando, Bruno, eu concordo com você. Porque na minha época, um pouco mais que Bruno, bem mais, gente, mas vamos abafar. Eu também vivi tudo isso. E eu lembro que meu irmão, com 12 anos de idade, já era policial mirim. E eu entrei na mirim junto com ele, porque ele estava ganhando dinheiro dele, eu queria ganhar também. Sim. Eu sou mais velha que ele. Então, não tinha isso. Criou-se adultos, né? Criou criança com adultos hoje responsáveis. Agora, essas moçada toda fica no sofá, não quer nada a ver com isso, não quer trabalhar. E depois temos assuntos, com certeza, sobre depressão, etc, sim. etc. Porque faltou esse core aqui, na minha opinião. Sim. Eu concordo com ele, temos que respeitar as leis. Mas, se todo mundo tiver um pega para capar, um corre para fazer uma dor aqui, outra ali, vai preparar mais, não é? Responsabilidades, não é? Mesmo que a criança não precise trabalhar, sim. Mas se tem o pai, a mãe ou os avós que dão tarefas, rotinas para essa criança, ele vai ser um adulto muito diferenciado, não é? E você, com tudo isso que aconteceu aos 16 anos, você ainda se tornou um menor aprendiz. Isso, Qual a
a motivação ou a lição que você tem a dizer para todos? O Arpron, né? O Arpron foi onde eu entrei como menor aprendiz. Meu primeiro emprego lá dentro da Arpron foi no Super Giro, da função de faxineiro. Então tinha que limpar o mercado lá, tinha que lavar os banheiros. Trabalhei, como eu disse, nunca fui uma pessoa muito conformada, tá? Nunca fui, é isso aqui, então fazer o quê, né? O que me ofereceram, eu tenho que ficar disso aqui. Nunca fui muito conformado. Por isso que a gente vai falar mais pra frente aí, mas nunca tive um tempo muito duradouro em emprego fixo, né? Então eu entrei lá como faxineiro, fiquei em torno de 1 mês e meio. Recebi o primeiro salário, nossa, foi uma festa. Na época, se não me engano, era R$380, o primeiro salário mínimo. Quando eu entrei no Arpron, peguei, já corri lá no centro, já comprei um celularzinho. Eu não tinha um celular, né? Tinha lançado aqueles com tecladinho e tal. Isso. C3, não lembro, coisa assim, que entrava no MSN. Sim. Aí fui lá e... Aí a gente já tava abafando. O primeiro celular que eu comprei foi o primeiro celular do Arpron. E aí, com 1 mês e meio, eu tava lá, eu falei, me desculpa, eu não quero ficar aqui não. Eu fui lá falar com o seu Dercy. Falou, seu Dercy, agradeço a oportunidade, mas ou se pede papel de pacoteiro, de sacoleiro, mas faxineiro tá dando não, Os meninos lá trabalhando no pacotar, ganhando caixinha o dia inteiro, limpando o banheiro tudo carnicento lá, tudo sujo lá, e não ganha caixa, não ganha nada, e não quero, arruma de pacoteiro pra mim. Aí ele foi bacana pra caramba, ele me arrumou lá na Santa Casa. Entrei na Santa Casa, na Emergência SUS, minha responsabilidade lá era pegar as prescrições médicas, ir na farmácia e separar a medicação de cada paciente e deixar tudo separadinho lá na Emergência SUS. Gostei bastante. Na época eu fiquei 8 meses nessa função e já estava até pensando em virar farmacêutico. De tanto que eu gostava, eu ia lá na farmácia, buscar os remédios e tudo mais. Tava gostando bastante, aí surgiu a oportunidade de eu ir pro Xerox, lá dentro da Santa Casa. Aí preferi por ser um lugar mais sossegado, eu ficava lá na salinha. Então assim, no Arpron aí saí de lá, voltei pro mercado, o Laranjão, aí de pacoteiro, época de fim de ano, lembro até hoje, nossa, eu fazia outro salário, só com a gorjeta, com a caixinha. Então, até isso, hoje a gente vê que aqui no Brasil essa cultura se perdeu também, né? Hoje eu não vejo. As pessoas vão no mercado, a pessoa tá lá empacotando, a pessoa fala, é mais por obrigação, já ganha. Mas, você dá R$2 ali de caixinha, a gorjetinha que você dá ali pra pessoa ali que tá trabalhando, que tá buscando dela ali, vai fazer a diferença na vida dessa pessoa no final do dia, não só o pacoteiro, mas o Uber também. Qualquer um que você ajudar ali com R$2, R$3 ali, é uma ajuda. Você pode ter certeza que está fazendo a diferença na vida dessa pessoa, né? Eu aprendi isso no mercado. A gente faz, a senhorinha era as mais boazinhas, dava R$3, R$4. Nossa, era uma festa, né? Que coisa linda. Mas qualquer R$1 que a gente ganhava era bacana. Olha, isso é muito bom. É por isso que o Bruno, ele valoriza cada funcionário dele na função que cada um executa, não é? Porque ele passou por tudo isso. Então, estamos no Uber, estamos no mercado, numa mercearia, vamos honrar o trabalho de cada um. Porque se aquela pessoa está ali, é a condição dela naquele momento. Muitas vezes, aquela pessoa não está tendo ainda a oportunidade de subir de cargo, de procurar outro trabalho. É o que tem para hoje. Muitas vezes a frase é essa, não é, Bruno? É o que tem para hoje. E o Bruno, ele sempre foi um inconformado. E não para por aí. A coragem de contar. Ele vai contar ainda para nós que em algum momento da vida dele, ele teve um desejo forte de ir para Portugal. Mas um amigo falou, opa, calma aí, Bruno, conta para nós como foi isso. Na época, né, um amigo meu tinha ido, estava trabalhando lá de garçom e tudo mais, estava indo bacana. E aí chegou uma fase muito difícil da vida aqui, que eu falei, cara, não tá dando, não tá indo, e tudo que eu tento não dá, né? Vende CD e DVD na rua,
faz isso, faz aquilo, e não, aí você, na época do CD DVD, pô, era um lugar legal, mas trabalhava com medo, escondido, né? A qualquer momento a polícia podia pegar e sujar meu nome e levar eu preso. Então, trabalhava com muito medo e tava difícil demais. E aí eu cheguei a cogitar com o Jackson, né, o amigo meu. Falei, cara, como que tá aí? Eu tô pensando em vender o que eu tenho aqui, fazer igual você ir pra aí, você me arruma um emprego aí onde você tá, e não tem preguiça e vão pra cima. E bem na época começou uma crise imobiliária lá na Europa, né? Se vocês pesquisarem, teve uma crise muito forte lá. E aí ele falou pra mim, cara, ó, o país tá em crise, não tá legal, tá difícil, você vir, você vai passar perrengue aqui, não compensa não. Então, vamos mudar os planos, né? Aí E continuei. vai correria de novo. E aí voltamos pra correria aqui, foco, e sempre correndo atrás, sempre, né, buscando. Graças a Deus, eu tive muita fase apertada e tive um momento, né, um pouco mais para frente, aí passei um perrengue lá que o pastor chegou para me dar uma cesta básica, né? O pastor Cláudio da Quadrangular chegou e falou, não, cara, eu tô sabendo aí, ó, tá aqui, ó, leva embora. Eu falei, não, pastor, tá doido, a gente passa no não, eu tô te dando, rapaz, recebe aí, pronto, né? Então, cheguei a uma fase de passar por isso, né? Mas nunca, tipo assim, usei de desculpa, de muleta, por que isso? Nunca me vitimizei. Eu falei, se eu tô passando por isso é porque alguma coisa aí tá faltando, né? Então, vamos passar, vamos entender, vamos correr atrás. Bom, tá acontecendo, né? E você casou muito jovem, aos 19 anos. Sim. Como que foi o início desse casamento, mediante todas essas circunstâncias que você viveu, Bruno? O casamento, né, foi a primeira namorada, a gente começou a namorar com 16 anos e nessa época era muito firme na igreja, era músico, né, tocava na banda da igreja. E aí a cobrança é bem grande, né? Pô, e aí, você tá junto, né? Tem que casar. E nessa época, com 19 anos, eu já tava morando praticamente sozinho, né? Aí eu já tinha saído debaixo das asas dos avós ali, né? A gente ainda já tava pro mundo já. Aí já tava morei um tempo de favor com os tios dela. Os tios dela era 2 cômodos, era um quarto, uma sala e uma cozinha, 3 cômodos na verdade. A gente morava lá em torno de 8 pessoas, né? Morava lá nesses 3 cômodos aí, então eu morei um tempo lá, já tava lá. Falei, cara, eu já tô junto, né? Vou casar e regularizar. A gente casou muito cedo mesmo, casamos aí com 19 anos, só que casamos aí, estamos na correria. Eu ia pra moto para um lado vender CD, ela ia pro outro, o irmãozinho dela ia comigo para vender guardanapo. Vocês uniram as à noite, durante o dia eu pegava a carroça do tio dela para ir fazer frete. Então era uma loucura. Uma hora tava de carroça, outra hora tava de moto, outra hora eu pegava o carro da minha mãe. Era doideira. Ai, que loucura. Ô Bruno, e eu sei que você tinha uma vida muito forte, né, na igreja. E tem pessoas lá que te ajudaram muito, inclusive o maestro da igreja. Conta um pouco para nós sobre isso. Bacana, o maestro Wagner é uma pessoa que eu tenho no meu coração aí. Desde criança me deu aula de música, né? Quando eu tinha lá 13, 14 anos. E foi uma pessoa que eu criei um relacionamento bem, bem grande, né? Depois aí de casado aí, nesse primeiro casamento aí, a gente tava sempre na casa deles, confraternizando, acabava o culto, a gente tava sempre junto lá. Então é uma pessoa assim que hoje o conhecimento que eu tenho de música, o que eu aprendi de música, eu devo ter muita gratidão pela pessoa dele, porque foi ele que me ensinou tudo isso. E hoje o filho dele, o Pablinho, super amigo meu, bem próximo mesmo, a gente tá sempre junto aí, confraternizando. Então é um amigo que Deus deu aí
ter durante esse relacionamento da igreja. Que coisa boa. E também através do maestro, você conheceu um grande amigo. Acredito que um ponto muito importante na tua vida que foi o Marcos. Então, o que você tem a dizer de tudo isso nesse início da tua carreira também? Que é o Marcos. Então, tem esse detalhe, ele estava esquecendo, né? O Marquinhos foi o início ali, né? Onde eu comecei minha carreira profissional. Quando eu conheci o Marcos, ele trabalhava com evento, ele é conhecido como Marquinhos da Band, né? E ele, na época, ele tinha resolvido fazer seu evento gospel. Foi quando ele trouxe o irmão Lázaro e o Regis Zanese para São José do Rio Preto. E aí ele estava precisando de pessoas para trabalhar e o Vaguinho me apresentou para ele, né? Falou, Marquinhos, mora perto da sua casa, todo cara vem se dirigir para a rua, né? Que correria, trabalhador, ajeitei para ele trabalhar nos eventos com você. E aí o Marquinhos me contratou na época para trabalhar com carro de som, então eu ficava rodando as ruas com carro de som. E no dia do evento vendeu o CD, o DVD do cantor, a lojinha do cantor dentro do evento, né? Então comecei nessa parte, passou esses 2 eventos, ele se prejudicou, foi roubado lá, acabaram com tudo, perdeu tudo nesses 2 eventos, ele, coitado, perdeu tudo que ele tinha. Mas também é um cara bem esforçado, um cara super inteligente, tem muito contato, voltou a trabalhar na rádio, e aí eu vendia DVD à noite, e de dia eu ficava com o Marquinhos, né? Ia na rádio com ele, ia junto, não a trabalho, né? Mas para aprender com ele as coisas ali. E aí ele montou depois uma empresa ele começou a fazer o Carnapoti, aí contratou eu para trabalhar no Carnapoti, depois ele montou uma empresa de tiqueteira, de sistema de ingresso para evento, eu comecei a trabalhar com ele nessa empresa. Então fiquei trabalhando ali uns 3, 4 anos ali com ele, aprendi bastante coisa, e foi através dele que começou a direcionar ali para o caminho que Deus queria, para onde eu tinha que trilhar, né? Porque quando ele vendeu o sistema de ingresso, ele vendeu pro Paulo, aí eu fui junto com o sistema de ingresso e conheci o Paulo. Né? Comecei a trabalhar pro Paulo. O Paulo, na época, tinha algumas empresas. Aí também quebrou também, quando eu tava lá com ele, ficou uns 6 meses ali na peleja, né? E teve que dispensar todo mundo. E aí eu falei, não vou sair não, cara, vou ficar aqui com você aqui. Isso não é nada, né? Não precisa me pagar o salário, eu ganho as diárias, vamos junto, vamos levantar, vamos pra cima. Fiquei lá com ele lá e através dele eu conheci o franchise. Então, assim, foi tudo um trilho ali que eu passei por algumas coisas que eu tive que tomar algumas decisões. Que talvez se minha decisão tivesse sido pensando, vou pensar no meu salário, o cara não vai me pagar o salário mais, não vou ficar. O cara, eu trabalhei 4 anos pro cara ali, eu vou meter ele no pau. Se eu tivesse metido ele no pau, porque eu trabalhei sem registro, mas eu trabalhei porque eu quis. Eu aceitei a condição. Aí eu fosse lá e tivesse colocado algum deles na justiça, eu ia ter uma outra oportunidade, ele ia me indicar pro próximo, que ele vendeu o sistema. Exato. Entendeu? O Paulo ia me recomendar, ia me colocar no franchise, se eu tivesse saído, virado as costas pra ele, colocado ele no pau, igual alguns fizeram, não, né? Então, assim, foram algumas decisões, graças a Deus, assertivas, mas foram decisões genuínas. Não foi decisão, não vou ajudar o fulano, não vou ficar aqui trabalhando com ele com interesse de o dia da manhã, aprender, me dar bem, não. Mas foram coisas genuínas, coração de gratidão, porque eles me deram uma oportunidade, né? Me contrataram. Quando eu comecei com o Marquinhos, eu não tinha ideia do que eu ia fazer da minha vida. Até então, eu vendia CD DVD, eu era marrenteiro. Eu trabalhava de mototáxi, vendia CD DVD, mas não tinha uma perspectiva, um caminho, algo, para onde que eu vou, o que eu vou ser. Bruno, o que você quer fazer uma faculdade? Do quê, entendeu? Não sabia. Até então, que a primeira faculdade de meus 23 anos eu entrei no curso de administração. Porque a administração, desculpa, né? Fala mal do curso, mas é aquele curso que assim, e aí, você tem que fazer uma faculdade, o que você vai fazer? Eu vou fazer administração.
vou fazer ADM, vai, pronto. É algo ali, né? A maioria é dessa forma aqui. O pai quer que estude, então vou estudar. E eu digo muito sobre isso porque administração e ciências contábeis é o que a pessoa de baixa renda consegue pagar. Sim, E é a verdade. Exatamente. É uma parcela ali que cabe e dá para correr atrás. E ainda mesmo assim, por ser uma parcela acessível, comecei a fazer ADM, trazei tudo da faculdade, não consegui pagar, Não deu certo. não deu, tive que parar, né? E aí um professor de matemática falou, cara, que você não tem tão fiéis e entra na engenharia, você gosta bastante de cálculo, humanos, eu vejo que você não gosta, tal. Aí foi onde eu comecei a faculdade depois de engenharia civil. Nossa, surpresa. É. E aí deu certo? Não deu também. Fiz 3 anos. Quando eu fui pro 4º ano, eu tinha que fazer o aditamento do FIES. Tava lá no trabalho lá, fui fazer o aditamento. Bem na hora o patrão chegou e falou, meu, e aí, fica bem com o pessoal na hora de serviço? Eu não, tô acabando aqui, tô dando avançar lá. E eu tinha me divorciado já. E aí lá no campo onde eu tinha por divorciado, ficou casado. Aí na hora de fazer o aditamento no banco, travou, perdi o FIES. Não era para ser. E bem na época eu tava começando a lá fruta já, então aí já abandonei. Isso tudo é muito importante, porque nessa história toda, a gente tem também a figura de um grande amigo teu, que é o Danilo, que é o início de tudo. Temos o divórcio, tem o Danilo, e aí as coisas começam a aprumar. Conta pra nós aqui a figura do Danilo na sua vida. Cara, o Danilão, eu conheci ele, eu tinha 23 anos, né? 23 foi 24 ali. Foi logo quando eu me divorciei do primeiro casamento. Me divorciei, fui morar com um amigo, que é o Thiago, irmão da Juliana, ele morava sozinho. Falei, pô, Thiagão, eu vou buscar uma kitnet, vem pra cá, a gente acha aluguel. Fui morar com o Thiago ali. A gente dividia as despesas. E o Danilo morava lá no João Paulo também, na 34, né? Aí o Danilo morava aqui e o Thiago morava 2 casas para baixo. Então eu fui morar com o Thiago ali e conheci o Danilo de vista. A princípio ali, na situação, até a gente se conhece de vista, mas não se aproximou. E tinha um amigo de infância, o Júnior, o baiano, da igreja e tudo mais, da mesma igreja que eu ali. E um dia eu passei lá no Júnior, vamos na chácara jogar um futebol. Eu falei, vamos, pô. Na chácara da tia de um amigo meu. Eu montei no carro do Júnior e foi parou naquela frente do carro do Danilo. Eu falei, Júnior, mas eu não sei se, rapaz, eu moro aqui do lado dele, ele nunca conversou, não sei se ele gosta de mim ou não, né? E aí eu já falei, rapaz, quem não tiver amizade com o Danilo, só se for muito gente ruim, porque não tem como alguém não ter amizade com esse cara, ele é boa demais, tem que conhecer ele. Da hora. Aí o Danilo veio, entrou meio desconfiado também, e a gente foi jogar bola e fizemos uma amizade ali. E foi uma amizade que veio e ficou, né, pro resto da vida. A gente já, depois daquilo ali, a gente formou um trio, né? Eu, ele e o Júnior, onde tava um tava o outro atrás, então eu ia pros eventos trabalhar, eles iam comigo, e às vezes eu ajeitava um freelance pra eles bipar os ingressos. Já tinha dinheirinho no bolso? E se não ajeitasse também, eles ficavam ali comigo ali, acabava o serviço, a gente ia pra farra lá no meio da festa, então, assim, foram amizades bem marcantes. E o Danilão, a gente se identificou muito, né, meu irmão? Porque se você pegar a história do Danilo e a minha, é muito próxima. A do Danilo é um pouco mais sofrida que a minha ainda, né? O Danilo também foi criado ali pela avó ali, os avós, né? O avô dele tinha um problema, era acamado, né? Era paralítico. Então, passou mais dificuldade que eu ainda. Uma infância muito sofrida de faltar comida mesmo, de ter que comer farinha ali. E o Danilo, interessante, a gente foi criado no mesmo bairro, estudamos na mesma escola, Maria de Lourdes, e ele vendia CD e DVD também, quando mais velho, eu também, a gente não se conhecia ainda, a gente foi se conhecer através do Júnior com 24 anos, e a história é bem próxima, né, sabe? Muito parecido. Então a gente se identificou muito, e talvez por isso a amizade firmou muito, e a gente estava sempre junto. Ele trabalhava no banco, no Santander, no estacionamento, né? Então quando eu estava sem emprego, eu ia lá no estacionamento ficar batendo papo com ele de dia.
À noite ele ia para os eventos comigo, para trabalhar junto comigo, ganhando ou não ganhando, ele ia comigo. Danilo sempre foi mais controlado, né? Então, enquanto meu nome estava sujo, eu ia lá, Danilo, eu preciso comprar uma roupa, eu peço cartão, aí usava o cartão de crédito dele. Então, sempre foi uma história de muita parceria mesmo. Olha, isso é muito lindo. E nós ainda temos muita história para contar. Na realidade, o Bruno ainda tem muita coragem para contar muitas coisas, tá? Mas nós vamos falar aqui das coisas que começaram a vigorar, a ser luz na vida dele. Ele se tornou um empresário, que ele vai dar detalhes. Mas aqui, gente, olha isso aqui. O Bruno, por tudo isso que ele passou, se tornou o empresário que ele é hoje, que nós vamos saber depois detalhes dessas franquias, mas ele também se tornou um escritor. E esse aqui é meu, também está autografado, é meu esse livro. Eu quero que você depois veja bem o título, que é O Improvável que Deu Certo, de Wellington Bruno Sgut, para você comprar, adquirir esse exemplar, porque é uma história de lição de vida. Então, Bruna, eu quero que você chegue nessa fase aqui, ó. Que momento da sua vida te inspirou a escrever uma história real dessa, maravilhosa? Conta aí pra nós. Viu, eu tava, inclusive eu fui no podcast com o Ruissan, né, e a gente fez um bate-papo lá, e acabou de gravar o podcast. Aí eu falei, cara, nossa, mas eu tenho que ir pra São Paulo. Ele falou, nossa, eu tô indo pra São Paulo também. Eu falei, você vai do quê? Eu falei, eu vou de casa. Ele falou, não, eu ia ver um BlaBlaCar. Não, vamos comigo, pô, a gente já vai tocar dentro. E aí nessa carona aí, a gente já teve o podcast, a gente se conheceu no podcast através de um primo meu, ele é amigo de um primo meu. E o Ruiz é um cara fudido, tem vários livros, advogado, músico, tocou mais de 10 anos na banda do Ratinho do SBT. É um cara surpreendente aí. Tive o prazer de fazer amizade com ele. A gente viajando aí para São Paulo. Ele falou, cara, você tinha que escrever um livro, meu. A história é bacana, a história é legal e pode incentivar muitas pessoas através da sua história. Ele me indicou uma editora e tudo mais, e foi a partir dessa conversa aí que saiu, eu ia criar o livro. Então a história do livro é fácil, a história da minha vida é algo que já estava criado, né, escrito já, então era bem simples. Mas aí pegou muito no título, né, do livro. O que escrever, né? Qual o título de impacto? Exatamente. E aí esse título veio de uma mensagem. Eu fui num acampamento de carnaval da Igreja Cabana, do Bispo Alex. E aí foi um pregador lá. E o título da mensagem era Improvável que Deu Certo. E ele, quando ele começou a pregar lá e tudo mais, eu comecei a refletir na minha vida, né? Comecei a pensar desde anos, da infância, que sempre fui uma pessoa assim, muito desacreditada, né, Vilma? Assim, por todo mundo, desde da igreja, família, pela história, pela trajetória, nem acreditava. Pô, esse moleque aí, pô, criado com os avós no meio da favela, a tendência é virar um marginal, virar um ladrão, virar um traficante. Esse moleque é vagabundo, esse moleque gosta de trabalhar. Quem tá de fora é esse aí que fala, né? Então, quando teve essa mensagem, o contexto da mensagem falou muito comigo ali, na hora ali. Eu anotei ali no celular e falei, isso aqui eu acho que vai ser acho que combina muito com a história e comigo, com a minha pessoa, né? O Improvável que Deu Certo. Hoje os amigos ficam zoando, né? Vira piadinha, né? Assim, eu acho que não deu certo, não, hein? Tem um dentistinha mais ou menos, um tal de Vitor, um tal de Matheus aí da Panda aí, os caras ficam, e é improvável, fica zoando, né? Mas é algo que realmente é um improvável mesmo, é algo que é surpreendente até mesmo pra mim, tá? Eu vou falar pra você assim, eu sabia que um dia eu ia conquistar, eu ia chegar onde eu cheguei, ia poder proporcionar para minha mãezinha ali que eu proporciono, para minha filha. Eu nunca imaginei isso e sou muito grato a Deus. Sou muito... Olha, maravilhoso. Agradecido. Então, para você que está acompanhando essa história aqui, então grava bem esse título aqui, ó. Esse título não é em vão, não é à toa. Tudo tem um propósito. E muitas vezes a solução da sua vida, a luz que você precisa está aqui, ó. Porque é exemplo real. Não é exemplo de uma pessoa de outro país.
não é exemplo de uma pessoa lá do Rio de Janeiro ou lá de São Paulo. É aqui, ó, de São José do Rio Preto. E não é uma história figurativa, né? Algo real. Não é algo mesmo. contado, inventado. É algo que foi vivido, sofrido. E só o Brunão sabe tudo que ele passou. Então, está aqui, ó, esse livro maravilhoso de cabeceira. Bruno, e depois a gente sabe que depois desse livro, junto, né? Porque aqui o Bruno já está se solidificando, já está crescendo, e sabemos que foi um boom a sua guinada para o mundo aí dos negócios, e você é o CEO do grupo LFB Franchising. Conta como tudo surgiu. A gente sabe que o Danilo e todos esses outros amigos foram muito importantes. Sim. Mas o pontapé inicial e a decisão para iniciar esse negócio. Esse negócio também veio assim, veio muito do nada, tá, Bruno? Porque acontece? O Guilherme, que é um outro amigo nosso, ele tinha uma loja Açaí, que é onde o Olá Fruto hoje era o Guia Açaí, né? O Guilherme ia muito bem lá com a loja dele. Ele contratou eu, o Danilo, às vezes de final de semana para o trabalho de freelance, ficar na cozinha e tudo mais. E eu trabalhava no escritório, né? Eu trabalhava já tinha saído do Mineiro lá, foi o meu primeiro contato com franchise. Fui trabalhar na Conceito, né? Eu trabalhava lá na Conceito e o Guilherme, ele fechou a loja. Ele quebrou, né? Ele foi uma administração, mas ele quebrou. Que ele quebrou, eu tava lá no escritório. Uns dias antes, por isso que eu falo que é tudo uma coisa de Deus mesmo, né? Uns 15, 20 dias antes, mais ou menos, o Danilo estava lá em Caldas Novas, trabalhando, vendendo cocada na frente dos clubes, né? E o Danilo tinha me ligado: ô, meu, cara, saudade, vontade de voltar para Rio Preto, consegui juntar 15 mil reais aqui, vamos montar algo, né? Vamos montar uma coisa junto, volta aí para Rio Preto. E na hora eu dei risada, porque eu tinha migrado do escritório, eu estava já há 3 meses sem vender nada, sem salário, uma sofrência doída aqui. Eu dei risada, pô, Danilo, você tem 15 mil reais, eu não tenho nada, irmão. Vai montar outro carrinho de cocada, não tem que vai montar com 15 mil reais, tá doido? Não, trem, fica no olho aí, uma hora vai aparecer um negócio, tá guardado aqui. Ah, tá bom. Passados uns 15 dias, eu tava lá no escritório, fui almoçar em casa e a Bárbara falou: pô, você viu que o Guilherme fechou a loja? Eu falei: nossa, nem falou nada, ele me liga todo dia para contar as trem, não contou nada, eu vou ligar para ele. E aí, fechou? Ele: cara, eu fechei a loja, eu tô vendendo ponto lá, né, e infelizmente dá mais, com luz cortada, aluguel atrasado. Eu falei: cara, você tá vendendo por quanto? Eu tô vendendo por 20. Se eu vai por 20 pra mim, eu ia pegar um carro de 25 e queimar o carro e dizer: não, se eu faço na hora. Eu lembrei do ele falou: mas vai uma 20 de ônibus, tá mais quebrado que eu, moço. Como você vai fazer isso? Eu falei: não, calma aí, deixa eu já te ligo de volta. Eu liguei pro Danilão. E o Danilão, tipo, confiança, amizade sempre foi muito alta, né? Porque eu liguei pra ele e falei: Danilão, é o seguinte, e tá fechando, tá vendendo, tal. Não, trem, amanhã eu tô aí, tô pegando um ônibus que é mais 6 horas da manhã, 10 horas, meio-dia eu tô aí. Não, tô pode vir. Liguei pro Guilherme e falei o seguinte: vou te dar 10 mil de dinheiro. Aí eu tinha uma Titan na época, vou te dar minha Titan. E 5 você me parcela em 3 cheques. Tá feito, não. Tá ótimo. Eu espero o Danilão chegar. A Danilão chegou no outro dia. Aí nisso eu falei pro meu patrão, falei pra galera, né? Falei: pô, pegar. Todo mundo, vocês é doido, o negócio tá queimado, tá fritado. Aí vocês vão entrar numa coisa sem dinheiro, vai fazer dívida, vocês já tá fudido, vai se fuder mais ainda. Não vai dar certo. Eu falei: o que é nada pra quem não tem nada? Vai continuar sendo nada. Luta, vamos lutar. Vambora. Vai depender de nós, ó, vamos pra cima aí. E daí começou, viu, meu Deus? Foi daí que Deus começou a escrever uma nova história, um novo capítulo na nossa vida, né? Não foi fácil, não foi. A gente já começou o desafio bem no começo.
Fomos falar com o dono do imóvel, irmão. O cara falou, ó, só sei se é amigo dele, o cara vai ligar pra vocês, meu. E aí? Cara, mas você... Não, me der 10 mil. Não, eu vou te pagar os 10 mil. Então tá bom, vamos falar que eu sou ruim? Vamos falar que eu sou ruim? Eu vou alugar pra vocês, então você vai me pagar os 10 mil? Vou. Só que eu quero 2 fiador com 3 valores do aluguel e 2 imóveis cada fiador. Assim, gente, agora. Hoje já vai arrumar isso, menino. Tava morando de favor que não tinha fiador pra alugar uma casa. Não, eu vou arrumar. Fechou, turco. Deixa comigo. Aí eu Cura. penso daqui, eu falei, ó, vamos pensar, Dani. Você tem a tua mãe, que é a avó dele, e tem uma casinha em João Paulo, mas é escriturada. Tá bom. Eu tenho a amiga da minha mãe que me empresta o nome dela a hora que eu precisar, ela comprova a renda. Vamos falar que não, vou e dá presentes aí e leva os 10 mil lá pra ele. Aí eu falei pro Guilherme, falei, Gui, dos 10 nós já morreu aqui. Se der pro cara, você tem que pagar o cara. Não tem outra alternativa. Então você vai vender pra nós, nem pra ninguém. Não, beleza. Tora o pau. Ó, Turcão, você arrumou, ele levou até um susto, porque na época tinha um cara que tinha um outro açaí aqui, o cara andava de Z4, tinha avião, o cara tava voando, tinha 5 lojas de açaí em Rio Preto. Aí o Turco queria alugar pra ele. E aí, inclusive, coitado, o cara até faleceu depois de um acidente de avião aqui na cidade. Aí eu chego lá, o Turco, o advogado, eu falei, Turco, é o seguinte, já que é escritor de uma casa, no São Paulo, tá aqui a comprovação da renda da outra pessoa e tá aqui os 10 mil. Se você quiser, isso que eu penso. Não, fazer o que não vai dar. Aí, não foi isso que eu combinei, não é isso que eu pedi. Aí o advogado falou, você vai... Você para pensar, esses 10 mil você vai perder se você não pegar. O Guilherme vai pagar depois. E se os meninos não pagar depois, a gente tem uma casa pra executar, tem um nome, enfim, a gente tira ele de lá depois aí. Vai dar uma chance pros meninos. Então vai. Aí começamos com muita dedicação. Ali foram, assim, lembro, acho que foi 15, 20 dias ali. A Bárbara estava grávida da Laura, né? Estava grávida da minha filha. E a gente lá pintando, nós mesmos, pintando as portas, pintando as madeiras, mudando as cores ali. O Creu foi um cara fundamental ali, um amigo nosso pintor, que ajudou nós ali também, fez diarinha ali para ajudar mesmo. E começamos a pintar a loja ali para reabrir, né? Reabrimos a loja. Só que, graças a Deus, sempre fomos pessoas que sem atrito com ninguém. Então, a loja, numa área que a gente foi criado, a gente conhecia muita pessoa ali ao redor da loja, conhecia o pessoal das igrejas. Então, a gente contou com isso ali para alavancar o movimento. Primeiro mês de loja, tivemos que pegar dinheiro com a agiota. Eu peguei com o primo que era agiota lá. Pegamos 8 mil reais, se não me engano, ali para pagar as contas, que tinha um cheque e tinha fachada que a gente parcelou, tinha muita coisa parcelada. Investimento também. Um investimento, só que a loja tinha um funcionário, que a gente teve que contratar 2 funcionários, né, que a gente tinha que honrar o salário, tinha um aluguel, a gente teve que pegar um dinheiro emprestado no primeiro mês, segundo mês, o negócio se empatou, a gente pagou o juro, foi, terceiro mês começou a sobrar um pouquinho. Sei que no 8º mês a gente já tinha pago o agiota, já tinha pago as contas, já estava faturando ali uns 80 mil reais, já estava sobrando um dinheirinho. E eu continuei trabalhando no escritório, né, vendendo as franquias. Então, mas mesmo eu trabalhando com franquias, não era algo que eu pensava em fazer no meu negócio, porque demandava de um investimento, né? Para você formatar um negócio hoje, ele tem que estar padronizado, estruturado, ele tem que ter manual, ele tem que ter uma formatação ali do negócio ali, que não é pouco dinheiro para fazer. E aí lá no escritório onde eu estava, uma das marcas, o dono cresceu o olho e tirou a marca do escritório. Daqui para frente eu vou tocar a expansão, e tirou do escritório. E com isso o meu patrão falou, gente precisa pôr outra marca no lugar. Precisamos pegar outra marca para franquear. Meus amigos, meio que em tom de brincadeira, falavam, vamos franquear lá a fruta. Né?
Meu patrão pensou, e aí, Bruno, você tem coragem? Eu falei, coragem eu tenho, né? Mas não tenho capital para reformar toda a loja, padronizar, deixar com cara de franquia, criar todos os manuais e fazer toda essa formatação, criar site, landing page. Não tenho. E se eu te emprestar, fazer o aporte? Aí eu falei, não, tá bom, você pode me emprestar, mas e se não der certo, né? O negócio não vender? Eu vou te pagar isso aí. Você vai me pagar do jeito que você puder. O negócio tá andando, eu vi os números, vi que tá legal. Eu sei que você vai me pagar, tá tudo certo. Vamos embora e vai dar certo sim, vamos meter um bala. Então vamos. Então ele me fez um aporte na época de 200 mil, eu contratei a Laís, a arquiteta. Ela já fez um projeto lindo ali pra gente mudar a fachada, mudar o interior da loja, mudar tudo, né? Reformar a loja, Uhum. E aí Deus é tão bom que a gente criou o site, a landing page, e começamos a reforma. No meio da reforma, já vendemos a primeira lá em Cabo Frio. Fomos lá, pegamos uma moto no negócio. Para mim foi uma emoção catar essa moto e vir dirigindo de lá aqui. Nunca tinha andado numa moto grande, né? Então foi adrenalina, o Rio de Janeiro estava em guerra lá. Naquela época estava o exército para a rua, aquela loucura. E catei, passei meio dessa doideira lá da linha vermelha, que essa moto milhão, e vim embora com ela. Não acredito. Foi a primeira franquia. Depois, logo mais outra semana, vendemos Araruama. E aí começamos a vender, o negócio começou a despontar e a loja não tinha nem terminado ainda. Então, por isso que eu falo que foi muito de Deus, a confirmação de Deus ali. E ali para frente as coisas não param. Perrengue a gente passa até hoje. É luta, é prova, é dar um passo maior, se arrebenta aqui, mas já passa esparadrapo e vai indo. Vocês sabem como que é a correria da nossa ali, mas sempre com muita gratidão, muito temor e tremor a Deus. Graças a Deus hoje nossas coisas é feito debaixo de muita honestidade, muita seriedade. A gente sempre se preocupou muito com o terceiro, no caso com o franqueado. A gente entende, como a gente veio muito de baixo, a gente sabe que vamos pegar a franquia mais barata nossa hoje, a Panda, um investimento de 40 mil reais. Não é 40 mil. Mas a gente sabe que 40 mil não é do dia para a noite, não é qualquer um que consegue levantar, não é para qualquer pessoa. Então a gente valoriza muito isso, a gente deixa muito bem claro. E graças a Deus, Vilma, todas as marcas que nós vendemos, tudo que nós temos hoje dentro do nosso grupo, são marcas consolidadas, marcas testadas e aprovadas. São todos os franqueados que comprar vai ter sucesso? Não. Por quê? É algo que é testado e aprovado e depende de muito trabalho, depende de muita dedicação e nem todos estão dispostos a pagar esse preço. Algumas pessoas acham que comprar uma franquia é eu pagar uma taxa de franquia, pagar investimento ali E apertar o botão do dinheiro. vai pingar todo mês. E nada é assim, nada funciona dessa forma. Embora muitos aproveitadores hoje no mercado, muitas pessoas, charlatões, enganam e falam, aqui você é investidor, amigão, só vai pôr teu dinheiro. Cai fora quem fala isso aqui, não existe. Depende de muito trabalho, muito empenho. Hoje, graças a Deus, eu tenho franqueado na La Fruta que fatura mais de 500 mil com uma loja. Você não vai ver eu pregando isso. Na minha apresentação, lá, fatura até 180. Eu não vou pregar 500 mil, porque é um caso muito isolado. É um cara, isso é um ponto muito fora da curva. Então não tem como pregar isso. E outras marcas com certeza iriam pregar isso, porque se um fez, todo mundo pode fazer a cabeça. Né? Então a gente pensa muito no franqueado, a gente pensa muito no investidor. E eu posso hoje, deito minha cabeça travesseiro tranquilamente, porque eu sei que, assim como Deus abençoou minha vida, me considero um canal abençoador de vídeos. A gente tem projetos para todos os tamanhos, para todos os perfis, né? E são projetos assim que realmente funcionam, fazendo o que a gente fala, o que a gente faz ali, utilizando do suporte. Mesma coisa que eu te dar uma Ferrari, né? Eu não sei qual que é o seu grau de dirigir, se dirige muito bem ou não. Mas se dá uma Ferrari com uma pessoa que tem medo,
vai adiantar de nada, ela não vai usar daquele motor, ela não vai conseguir performar com essa Ferrari. Ela vai ter até medo de andar com essa Ferrari, né? Então, a mesma coisa com o nosso negócio. A gente tem um negócio consolidado, desenhado, roteirizado, mas se a pessoa pega essa roda e quer fazer dela rodar quadrada, ela não vai rodar. Então, a gente não garante sucesso para ninguém, mas a gente garante um negócio que deu muito certo e ainda continua dando. E tem um detalhe, para você que sonha em ter uma franquia, então procure a LFB, que é um grupo de franquia consolidado, que realmente tudo isso que o Bruno falou, eu conheço. Então, é validado, é testado e aprovado, e ele tem um time muito grande, que olha, ele tem um time para cada franquia. E o Bruno vai contar para nós aqui que não são poucas, eu não saberia falar todas aqui, praticamente tem 10 ou 11. Fale que todas as franquias, Bruno, porque de repente desperta aí o interesse em alguém que está nos assistindo. Legal. Hoje eu vou começar com a La Fruta, que foi o começo da história, né? Hoje nós temos a La Fruta Açaí, né? Que se tornou hoje um negócio, né? 3 em 1. Então, dentro da 4 em 1, na verdade, dentro da La Fruta, quando veio a pandemia, o delivery muito forte. Então, o modelo Dark Kitchen cresceu muito e vem crescendo, é uma grande tendência hoje no Brasil. Então, dentro da La Fruta, nós temos a La Fruta Fit, La Fruta Lanches e Sucos e a Açaí Baratinho. Então, são 4 marcas que trabalhamos dentro de uma operação. Depois, o investimento, já vou até abrir aqui, a partir de R$180 mil aí, é o modelo 4 em 1. Nós temos também a Smash Burger, que era uma Dark Kitchen da Labrasa. Então, foi a primeira da Labrasa aí, depois veio a Labrasa, né? Então, tem a Labrasa Burger é uma hamburgueria artesanal, com um diferencial muito grande aí no tempero, né, algo desenvolvido por nós. Eu falo no brinco que é tempero dos deuses, que foi Deus que foi enviando para ali para dar certo. Quando a gente falou que ia abrir uma hamburgueria, eu não sabia nada de hambúrguer, de nada com nada. Como fazer, temperar. E deu tudo certo, aí Deus abençoou, a gente conseguiu chegar num padrão muito top. Então, a Labrasa Burger também tem um modelo 3 em 1, que é o F de frango junto, e a Labrasa Steak. F de frango é frango no box, e a Labrasa Steak trabalha mais com a parte de marmita, almoço e refeição, né? E antes era 4 em 1 porque tinha Smash Burger junto. Porém, viu, nós enxergamos uma marca com muito potencial para ser apenas uma Dark Kitchen. Então a Smash a gente está desenhando e vamos lançar agora. Vai ser uma franquia onde a pessoa pode ter ela como loja física, pode ter ela como Dark Kitchen dentro de outra lanchonete, de outras marcas, e vai poder ter ela como uma marca. Ó, ninguém sabe, tá? Tô lançando aqui para você agora um projeto para lançamento. A Smash a gente quer usar ela como se fosse a Panda. A Panda eu considero uma marca que é para abençoar a vida, para pessoa que sonha em ter um negócio. Não tem 200 mil, não consigo levantar, não tenho como eu levantar 200 mil reais, mas eu consigo levantar 40. Então a gente está vendo aí uma forma de ter a Smash como se fosse uma licença para a pessoa trabalhar de dentro da casa dela. Nós vamos utilizar da nossa parceria com o iFood para essa pessoa pagar uma taxa menor, ter alguns benefícios dentro do iFood. Então ela vai ter uma marca online, digital, e ela vai trabalhar de dentro da própria casa. Vamos fazer um esquema lá para ela pôr a chapa, a fritadeira ali dentro da casa dela, e ela conseguir fornecer a batata, os smash, tudo de dentro da casa dela. Evitar aluguel, funcionário. É uma coisa para trabalhar em família ali. E através disso, mesma história nossa, mano. Começar pequenininho, vai se levantando, já tá com uma loja da Smash, já tá com uma Labrasa, com a La Fruta. Então, o nosso grupo, assim como nós viemos de baixo, fomos crescendo, a gente quer oferecer isso, quer trazer isso para os investidores. Quer trazer o cara que saiu ali, pegou um acerto, o cara que tem um carrinho ali que vai vender, vai apostar, porque a gente sabe que tem potencial em como o cara crescer, tanto na alimentação, quanto na parte de serviço. A Panda Clean é uma outra marca que eu vou falar para vocês. É uma micro franquia, né? Já existe há 8 anos também, uma puta história com o Matheus. Matheus vendia vassoura, o cara
bem correria, igual nós também. Hoje ajuda muito nós lá. E conheci o Matheus através da contratação do serviço para limpar o sofá de casa. Gostei muito do modelo de negócio. E quando eu fui conversar com ele, ele já tinha 20 e poucas operações próprias, né, como rede, não era franquia. Só que já não conseguia crescer mais, porque, imagina, se eu atender 23 cidades, quase 40 técnicos, é uma loucura. Tinha crescido muito, não estava conseguindo crescer mais. Na verdade, ele ia ter que fechar algumas unidades. E aí foi quando eu ofereci para ele pertencer para o grupo e nós formatar para franquia, porque nós já buscávamos uma micro franquia, né? E a Panda, negócio fantástico, investimento de R$40 mil total, já com equipamento, com tudo, a pessoa recebe tudo. Vale a pena. E se a pessoa pôr a mão na massa ali, ela trabalhar, ela que for executar o serviço, ela consegue pôr em torno aí de 70% de liquidez no bolso. Então, o faturamento médio é 20, 22 mil, vamos pegar 20 mil. Ela pôr a mão na massa, ela vai pôr ali 14, 15 mil reais no bolso, pagando royalties, pagando produto, pagando tudo ali. É um negócio muito lucrativo, muito bom. No qual, se a pessoa for no perfil investidor, ela coloca em torno de 30%, que é muito bom. Um faturamento médio de 20 mil, 30%, ela foi por 6, vai colocar mais, 6 a 8 mil reais no bolso. A pessoa que investiu aí 40 mil reais. Não existe nada no mercado. Um retorno muito rápido. Não tem investimento que faz isso. A gente tem uma estrutura lá, a gente vende para a pessoa, a gente mata no peito e leva a pessoa para a gente. Então, tem muitos franqueados hoje, amigos meus. Tem o Pedrinho, que é amigo de dentro de casa, tem o Rian, que é meu primo, filho do meu sócio, do Marcos, que é nosso sócio do Labrasa. Eu tenho o Vitor, que é dentista, amigo meu. Tem o Fabinho, que é policial lá em São Paulo, que é amigo meu também de dentro de casa, comprou o negócio. Então são coisas que a gente vende para a família, vende para amigo, e são coisas que realmente funcionam, né? Esses dias aconteceu um episódio de ter postado uma história no Instagram, né? Um camarada que eu contratei ele para ser vendedor lá, viu, mano? E ele entrou para ser vendedor, mas o negócio do cara, isso aí é fácil, hein? E saiu de lá do escritório, montou a franqueadora dele de limpeza e higienização, e prega lá que tem franqueado e que fatura não sei quanto, e que limpa a vida e não sei o quê. Na verdade, o cara nunca trabalhou no negócio, nunca viveu, não tem escritório, não tem estrutura, não tem nada para oferecer para o franqueado, né? E fica pregando. Então, eu costumo falar, pessoal, não só na LFB, nossa, vou buscar uma franquia, tá bom, vai lá. Veja se o dono da franquia vai te receber, você vai ter contato com ele, veja a loja piloto dele, veja se realmente ele ganha dinheiro com isso, ele sabe ganhar dinheiro com isso. Conheça a fundo. Mas, Bruno, vou ter que gastar uma viagem para ir lá do outro lado. Vai, cara. Vai. Conhece, certifica, porque hoje, infelizmente, Vilma, tem muita pessoa pregando, enganando os outros aí. O mercado deu uma bagunçada aí, pra gente é muito ruim, porque o franchising antigamente era algo que tinha muita credibilidade e hoje se tornou algo bem duvidoso aí, porque muito vendedor de projetos. Por conta de Charlotte. Hoje você vai na IASA e cria uma empresa em 2 minutos. Então eu vou te levar aqui, vou trazer num ambiente chique, num hotel, numa sala, vou pôr uma apresentação, vou te... mas nunca ganhei dinheiro com isso, como que eu vou fazer você ganhar? E aí você vai se trombar num golpe aí. Então, eu sempre falo isso e reforço, fique muito atento na origem, na raiz do negócio. Todos os meus contatos, todos os meus franqueados têm meu número pessoal, né? Todas as negociações, eu quero falar com o Bruno, tem acesso a mim, e muito diferente de outras franquias aí, de pessoas que vendem projeto. Que nem sabem onde está e se existe. E, Bruno, o improvável que deu certo. E é um prazer saber que esse improvável aqui, que está entre nós, está criando, gerando empregos. E outra, valorizando aquele que está lá embaixo, começando. Exatamente. Porque é o que ele tem para hoje. E vem uma pergunta que o Bruno vai ter que ter a coragem de contar. Bruno, quando você começou, você tinha seus amigos verdadeiros, como com certeza tem até hoje, mas tem aqueles que deu aquele tapinha nas costas quando você mais precisou, te abandonou e não te apoiou.
Porém, vendo o teu sucesso hoje e vendo que aquele improvável deu muito certo e continuará dando, hoje, esses amigos que te deu ali o tapinha nas costas e falou, tchau, Bruno, esses te procuram hoje, esses falam assim, nossa, eu sempre fui teu amigo. Conta um pouquinho sobre aqueles amigos que a gente sabe que nunca foi. Na verdade são colegas, né? Colegas aí, a gente teve muito. Mas tem caso aí bem forte que quando eu precisei foi negado e graças a Deus hoje eu tive o privilégio de ajudar essa pessoa, né? E nem não gosto nem de falar muito porque eu aprendi muito, né, com Deus mesmo, porque se a gente falar assim, ó, peraí, deixa eu fazer uma autoanálise, como que sou eu com Deus? Pô, nós somos vermes, né? Tem que falar que tanto que Deus faz, Deus proporciona, e Deus ajuda, e a gente é cagada em cima de cagada, e cara, imagina o tanto de decepção que Deus tem conosco, com nossa atitude, com nossas escolhas, né, com talvez ali na correria, a gente pensando nisso, tanto que ele já deu, a gente quer mais e lutando. Então eu falo assim, nós somos a pessoa mais ingrata, né? E o que Deus faz com a gente? Pega a nossa ingratidão e fala, ai filho, ainda mesmo se você não lixo, um instrumento, ainda eu vou continuar te ajudando. Então quem somos nós, né, para pensar no passado e falar assim, nossa, meu, o cara me tratava como merda, hoje eu vou tratar ele como merda? Não, eu me policio muito para não cair nessa cilada. Então, assim, eu sei quem é quem, porque ninguém é bobo. Então, você sabe o cara que é seu colega, o cara que é seu amigo, a pessoa que está com você quando você pode proporcionar alguma coisa, né? A pessoa que está com você a qualquer momento, que você pode quebrar um dia da manhã e essa pessoa vai estar com você mesmo assim. Então a gente sabe quem é quem, porém eu não diferencio um do outro não. Se eu tiver que fazer um churrasco e eu gosto muito de ter bastante gente, então eu vou chamar o colega, o amigo. Já teve vezes de sair de uma balada ali e pessoas que não gostam de mim. Tá ali junto. E vai estar ali no bolo, ele tá no churrasco e vai ser bem recebido. E vida que segue aí. E é plantação, né? Pessoa que me deseja o mal, infelizmente ela vai colher o mal para ela mesma, né? Então eu me policio muito para não cair nessa cilada de querer, achar. É porque a gente conquistou alguma coisa assim, ou a gente tem um conforto a mais, tem uma condição melhor, mas ainda continuamos sendo uma pessoa qualquer, igual qualquer um, né? A gente pode estar falando com você aqui agora, e daqui 2 horas você pode estar lá no meu velório, gravei com ele agora há pouco. Pode acontecer, né? Então, infelizmente, isso acontece muito todos os dias, todas as horas, né? Então, a gente não pode se dar ao luxo de achar que a gente é alguma coisa, que a gente, eu conquistei, eu sou o pico. Não. A gente continua sendo um ser humano qualquer, então não tem pessoa melhor que ninguém, independente da condição financeira, da condição que vive. Eu acompanho lá, eu estava vendo esses dias o Rincon, galera lá na África, lá, e você vê aquelas criancinhas desnutridas, tudo sem comida ali, cara, numa alegria, dançando e cantando por causa de um pratinho de comida. Então, pô, meu, a gente é melhor que elas? Não, a gente tá muito abaixo dessas crianças, né? E elas conseguem ser muito felizes com muito pouco, né? A gente, às vezes, com tudo isso, às vezes a gente acorda bem na bad, né? Acorda aquele dia, nossa, que eu fiz essas contas e tal. E não é essa... Então, eu me policio muito para não me deixar cair nessas ciladas da vida aí, né? Eu sei que dinheiro, carro, luxo, estranho, por mais que a gente quer ter, a gente almeja, a gente deseja ter, mas não é algo que pertence à minha vida, né? Eu sei que hoje eu tenho e se amanhã não tiver também, tá tudo bem, não vai me fazer diferença. Olha, tudo isso aqui é muito emocionante e valoroso para mim. Não é que eu valorizo demais essas histórias. Sim. É por isso que a coragem de contar, ela não é para qualquer pessoa. Porque realmente
são para aquelas que valorizam o que viveram. E você, a gente percebe realmente que você valoriza esse teu passado e é em cima dele que você almeja melhorar o teu futuro. Sim. Então, parabéns por tudo isso, Bruno, pelo empreendedor que você é, visionário, e ainda mais em querer proporcionar uma vida melhor para pessoas, como é o sonho desse projeto. Eu espero que seja em breve. Você está aí já planejando e desenhando para as crianças e jovens que precisam, não é? Hoje a gente busca meios, né, às vezes até postei esses tempos no Instagram lá. E aí, galera, o que vocês acham de virar vereador? Mas você vai virar vereador? Uma galera me chamou, falou, você é louco, vai mexer com isso aí, eu vou lá. Não é, porque de repente se eu consigo talvez ter uma posição, uma cadeira lá, fica mais fácil de eu ter meios para ajudar conhecidos. Cara, quantas vezes eu precisei de coisa de prefeitura, de poço que veio errado. Você vai, ninguém te atende, ninguém te resolve. Então eu cheguei a pensar, falei, cara, talvez se eu, quem sabe, eu conheço muita gente, eu me torno um vereador e, é por causa de 18 mil que você vai ganhar na sala. Não é por conta disso. Mas você tendo a caneta na mão, você consegue, com a verba do governo, você consegue um patrocínio, você consegue fazer coisas para a população. E hoje, vendo algumas pessoas lá dentro, e tem algumas que eu tiro o chapéu, vejo que a pessoa tá lá no meio da galera, e tá correndo atrás, tá fazendo massa. Muitos tá ali por conta de propina e rolaiada e vira essa desgrameira toda. Então, existe o desejo de talvez isso ser um meio para agilizar, enquanto eu não consigo pegar um meio próprio. A gente veio muito do zero. Conforme a gente vai conquistando, a gente vai fazendo as realizações pessoais, né? Então, comprar uma casa, comprar um carro melhor, aí um rancho, aí proporcional para a mãe, para a filha e tal. Então, acaba que a gente não consegue juntar uma grana e ter uma grana, um capital para fazer algo por fora. Mas talvez com uma caneta, com uma ajuda na mão, a gente consegue um patrocínio, a gente consegue uma empresa, a gente consegue descontar imposto, tem um monte de trâmites aí que dá para fazer. Talvez com cargo público eu consiga. Então é algo que está nos projetos aí para daqui 2 anos, talvez tentar se candidatar, tentar um cargo lá para agilizar isso. Mas um projeto que está agora já para realizar é aquela favela de Marte, sabe? Sim. A gente está querendo, eu e o Danilo, pelo menos uma vez por mês, está indo levar um açaí lá para as crianças, que é algo que aí sim está no nosso alcance. A gente quer fazer isso muito breve aí. É muito louco, é muita correria. E aí fora as empresas ainda tem a balada, tem a Bali, que consome pra caramba também tempo. Que faz parte do grupo. Exato. Então é uma loucura e às vezes vai passando, mas é algo que a gente quer fazer, né? Chega o Dia das Crianças, a gente quer fazer uma ação também, fazer algumas crianças felizes. Conforme que a gente for podendo fazer, a gente pensa em fazer. Mas essa vida pública que a gente pensa em entrar seria mais para isso mesmo, sabe? Eu me espelho muito, assim, se um dia eu for um vereador, eu quero ser igual o Vaz de Lima, o que ele fez na cidade. Ele abriu, se não me engano, 8, 10 pontos do país na época. E, isso daí atendeu muitas crianças. Isso faz a diferença, faz a diferença. Ainda mais se você colocar professores capacitados, professores temente a Deus, que vai falar de Deus para as crianças em algum momento. Então é algo que eu quero pegar firme nisso daí para realizar aí para a cidade. Estamos aqui para apoiar você, tá bom? Tem uma foto, hein? Que bom, eu fico feliz por isso. Vamos colocar a caixinha de pergunta, vamos começar a perguntar, e se realmente for um propósito, por que isso, não é? Exatamente. Porque esse aqui, o improvável que deu certo, o improvável que deu certo, gente, deu certo. E quando você virar as páginas aqui, o Bruno é movido por propósitos. Então, agora a palavra final, uma mensagem desse homem que foi criança, que sofreu e que hoje está no patamar que ele está, por mérito, porque realmente ele venceu e continuará vencendo. Bruno, a mensagem é para você. Legal. A mensagem que eu falo, né, eu sei até meio clichê, mas nunca desista, nunca
se apoie em coisas ruins, porque coisas ruins nunca vai deixar de existir, nunca vai deixar de aparecer na sua vida, dificuldades, né? Então, ore sempre para o seu objetivo, onde você quer chegar, e faça o que tiver ao seu alcance. Desafios vão existir, mas sem luta não tem conquista, né? Se não tiver uma guerra, não vai ter uma vitória, não vai ter um lado vencedor, né? Então, nossa vida é uma guerra constante, é uma luta constante, né? É mais que diária, a todos os momentos a gente vive uma luta, uma dificuldade, algo que a gente tem que superar. O importante é você saber quem é você e onde você quer chegar, né? Então, se apoie na sua história, se apoie no seu coração, na sua pessoa, né? E se você fazer uma autoanálise e falar, nossa, mas eu acho que eu estou pensando errado, no caminho errado, então se reavalie, se levante aí, mude suas atitudes, seu pensamento, pense em Deus, busque a Deus, e o resto vai acontecer naturalmente, né? Seja correto, esse é o recado. Seja correto nas tuas coisas, que tudo vai acontecer de forma natural. Olha, eu só tenho que lhe agradecer, tiro o chapéu para você, Obrigado. respeito tudo isso que você viveu e desejo muito sucesso, mais sucesso. Eu agradeço demais pela oportunidade mais uma vez aí. Um abração aí para todos que estão assistindo, para você, para o esposo, os amigos aqui que estão filmando aqui, trabalhando aqui. Que Deus seja na vida de cada um aí e dê oportunidades aí para alcançar todos os objetivos. Isso aí, muito obrigado. Bom?